Quando você pensa em um Balrog, provavelmente a primeira imagem que vem na sua mente é aquela criatura de fogo e sombra gigantesca que Gandalf enfrenta na bonde de Hazad-dûm, certo? Aquela criatura que fez o Gandalf gritar a fase mais icônica de toda a série, quem não lembra? Mas e se eu te dissesse que aquele não era o único? E se eu te dissesse que, na verdade, ele foi um dos últimos na sua espécie? A história por trás desses demônios é muito maior e mais antiga e brutal do que os filmes sequer conseguem arranhar. Afinal, não tinha só o Balrog de Moria. Havia muitos deles. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Mansão Nerd. E galera, eu gostaria de agradecer muito todo o carinho que vocês estão tendo nos vídeos do Tolkien, e isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos e curiosidades. E para quem se interessar, todos os livros que eu vou utilizar como base dos vídeos eu vou estar deixando aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E falando nos livros, hoje a gente vai abrir os livros mais antigos da Terra-média para desvendar um dos maiores e mais assustadores mistérios do universo Tolkien: a história completa dos Balrogs. A gente vai descobrir quem e o que eles realmente eram, de onde vieram, quando eles deixaram de existir e, o mais importante, por que eles praticamente desapareceram do mundo. E já aviso, se você só assistiu os filmes, a história do Balrog que a Sociedade do Anel enfrentou é apenas um capítulo final de toda uma saga sangrenta que começou antes mesmo da criação do Sol e da Lua. Então já se prepara aí na cadeira e vamos pro vídeo, que hoje eu vou sofrer para pronunciar cada nome que tem aqui, hein? Pelo amor de Deus, isso que dá o dislexo querer fazer vídeo com nome difícil. Tem a instrução do Tolkien de como pronunciar e eu ainda erro. Mas agora, bora pro vídeo. A origem dos demônios de poder. Pois bem, como quase sempre com o assunto da Terra-média, para entender o que é um Balrog, a gente precisa voltar no início de tudo, antes mesmo do mundo e dos elfos existirem. Como eu já citei em outros vídeos, a entidade criadora desse universo é Eru Ilúvatar, que criou seres espirituais poderosos chamados de Ainur, para ajudar ele a compor a grande música que daria origem ao todo o universo. E entre eles existiam os mais poderosos, que eram os Valar, e os menos poderosos, que eram os Maia. Mas ainda assim eles eram seres fortes pra caramba. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Sabe quem era um Maia? O próprio Gandalf, o Saruman e até mesmo o Sauron. Todos eles pertenciam a essa mesma ordem de seres angelicais. E além deles tinham também os Balrogs. E sim, você ouviu direito. Os Balrogs, ou também chamados de Valaralkar, que na língua élfica do Quenya significa algo como demônios de poder, eram originalmente Maiar. Eram espíritos de fogo, seres de pura chama e energia, criados por Eru Ilúvatar. Mas aí você pode se perguntar o que deu de errado. E o que deu de errado foi o mesmo cara que sempre estraga tudo, o Melkor. O Melkor, que mais tarde seria conhecido como Morgoth, o primeiro e mais poderoso Senhor do Escuro. Ele era o mais forte dos Valar, e ele era o orgulhoso que queria criar as coisas a partir da sua própria imaginação, e não apenas seguir a música de Eru. Aí aconteceu que alguns dos Maiar, atraídos pelo poder e pela glória do Melkor, se juntaram a ele nessa rebelião. E entre eles estavam os poderosos espíritos de fogo. Ao serem seduzidos pela malícia de Morgoth, eles foram distorcidos. Sua luz foi meio que consumida pelas trevas, e eles se transformaram em criaturas de terror e destruição. Eles assumiram formas monstruosas, envoltas em sombra e em chamas, e se tornaram os servos mais temidos de Morgoth. Agora, uma coisa que é muito importante para o contexto do vídeo é entender a diferença entre eles e o Sauron, por exemplo. O Sauron também era um Maia que foi corrompido, mas ele era meio que um tenente de Morgoth, um mestre da enganação e da manipulação e da estratégia. Já os Balrogs eram força bruta. Eles eram linhas de frente, generais de meio de campo, usados como instrumento de terror direto. E pra quem curte anime, eles eram como se fossem os Saiyajins do Freeza, sabe? Aqueles que vão na frente destruindo tudo. É um paralelo que eu achei bem fácil de entender. E como Tolkien escreveu lá em O Silmarillion, onde ele diz que com a ajuda de Morgoth vieram os Balrogs, flagelos de fogo, e eles estavam cheios de uma terrível sede de destruição. Eles eram a personificação da fúria de um vulcão, armados com chicotes de fogo e espadas flamejantes. A própria presença deles inspirava um medo e uma paralisia. Eles não eram só monstros, eles eram anjos caídos e demônios de um poder inimaginável. Ok, eles eram Maiar corrompidos, generais de Morgoth, mas quantos eram?
E aqui a gente entra em uma das maiores discussões entre os fãs e os estudiosos de Tolkien. Se a gente for pegar os livros mais antigos do Tolkien, como por exemplo o Livro dos Contos Perdidos, a ideia era que existissem centenas, talvez até milhares de Balrogs. Eles eram como uma tropa de elite demoníaca, um exército de monstros de fogo que lutava nas batalhas de Morgoth. E assim, convenhamos que a ideia de um exército de Balrogs é assustadora pra caramba. Porém, conforme o Tolkien foi envelhecendo e refinando a sua mitologia, ele começou a mudar de ideia. Ele percebeu que se os Balrogs eram seres tão poderosos, Maiars no mesmo nível de Gandalf e Sauron, não fazia sentido existir um exército com tanto deles. Assim, um exército de seres desse nível de poder seria praticamente invencível e ia banalizar demais a própria natureza deles. E então que o Tolkien começou a reduzir drasticamente os números deles. Em notas posteriores, Christopher Tolkien, seu filho, encontrou escritos que mudavam completamente essa perspectiva. Em uma dessas notas, Tolkien afirma: não se deve supor de que mais de 3 ou no máximo 7 deles tenham existido. E assim, essa mudança torna os Balrogs muito mais aterrorizantes. Eles deixam de ser soldados de elite e se tornam como se fossem entidades únicas, algumas catástrofes ambulantes. Cada Balrog é uma força da natureza, um desastre em si mesmo. A versão canônica mais aceita hoje em dia é exatamente essa. Havia pouquíssimos Balrogs, provavelmente entre 3 e 7 no total, e isso faz com que cada aparição deles na história seja um evento de proporções gigantescas. Agora, com o poder deles estabelecido e seu número definido como sendo extremamente limitado, vamos ver agora onde esses monstros realmente fizeram a diferença. A principal atuação dos Balrogs foi na Primeira Era da Terra-média, durante as devastadoras Guerras das Joias, aonde o Morgoth lutou contra os Elfos. E o líder desses demônios, o mais poderoso e temido de todos, era Gothmog, o Senhor dos Balrogs. Esse nome precisa ser lembrado, porque ele foi o responsável por 2 das maiores tragédias da história dos Elfos. A primeira vítima foi ninguém mais ninguém menos que Fëanor, que era simplesmente o maior e mais poderoso elfo que já existiu, o criador das Silmarils, que são as joias que deram nome à guerra. Após retornar para a Terra-média para guerrear contra Morgoth, Fëanor, em uma fúria e arrogância, avançou demais, se afastando do resto do seu exército. Foi então que ele foi cercado por um grupo de Balrogs. Fëanor lutou sozinho bravamente contra vários demônios, mas o poder deles era algo meio que avassalador, e foi Gothmog quem desferiu o golpe final. Como dito no livro Silmarillion, então, o Senhor dos Balrogs, alto capitão de Angband, matou Fëanor. E assim, ele não apenas foi lá e matou, ele deu um golpe mortal e deixou o Fëanor para queimar. E então a morte do maior dos elfos, na mão do Senhor dos Balrogs, marcou o tom sangrento daquela guerra. E assim, só um parênteses, eu tô falando algumas palavras aqui que, como bastante gente sabe, o YouTube não gosta que a gente fale, porque são assuntos polêmicos. Então, por favor, dá o seu like e deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque assim você me ajuda a engajar esse vídeo, porque provavelmente por causa de eu falar essas palavras proibidas, talvez diminua o alcance desse vídeo. Então, se você puder se inscrever no canal e comentar, principalmente comentar, ajuda demais. Agora, continuando, a maior conquista do Gothmog ainda estava por vir, que foi a destruição de Gondolin. Gondolin era a última grande cidade secreta dos elfos. Era meio que um marco de esperança escondido nas montanhas. Então Morgoth procurou ela por séculos, e quando finalmente a encontrou, ele enviou um exército colossal de orcs, dragões e, é claro, Balrogs. E quem é que estava liderando esse ataque? Isso mesmo, Gothmog. A queda de Gondolin é uma das histórias mais trágicas do Tolkien, e no meio do caos e da destruição, Gothmog protagonizou uma das lutas mais épicas da Primeira Era. Ele enfrentou ninguém mais ninguém menos que Ecthelion, que é um grande senhor élfico. Durante a batalha, Ecthelion foi desarmado, mas no último ato de sacrifício desesperado, ele se jogou contra Gothmog, e então o elmo pontiagudo dele perfurou o peito do demônio e agarrou o Balrog, enquanto ambos caíam em uma fonte profunda da cidade. O fogo de Gothmog foi apagado pela água e a escuridão do abismo consumiu. Ambos morreram.
O maior dos Balrogs havia caído, mas levou consigo um dos maiores heróis dos Elfos e a cidade mais bela que já existiu. Depois da queda de Gondolin e do fim da Primeira Era, veio a Guerra da Ira, a batalha final onde os Valar desceram dos céus para derrotar Morgoth, de uma vez por todas. Nessa guerra gigantesca, a maioria dos Balrogs que ainda existiam foram destruídos, seus corpos físicos foram aniquilados e seu poder foi quebrado. Mas alguns, talvez um ou dois, conseguiram escapar. Eles fugiram e se esconderam nas raízes mais profundas e escuras da terra, em um abismo onde a luz dos Valar não podia alcançá-los. E lá permaneceram, adormecidos e esquecidos, por milhares de anos, durante toda a Segunda Era e boa parte da Terceira. Até que os Anões de Khazad-dûm, a grande cidade que nós conhecemos como Moria, em sua ganância cavaram fundo demais. Eles buscavam Mithril, o metal mais precioso e resistente de todos, e encontraram apenas a ruína. Nas profundezas, sobre as montanhas sombrias, eles despertaram uma das criaturas adormecidas, um Balrog, da Primeira Era. A criatura despertou em uma fúria gigante, destruiu tudo ao seu redor e matou o Rei dos Anões, e o filho dele. Por isso, ele ficou conhecido como a Perdição de Durin. Os anões foram expulsos de sua maior morada, e Moria se tornou um lugar de escuridão e medo, governado pelo Balrog. E foi esse mesmo Balrog que um tempo depois a Sociedade do Anel encontrou. E é nesse momento que a gente precisa parar para apreciar a genialidade do Tolkien. A luta da Ponte de Khazad-dûm não é apenas um mago contra um monstro, e sim um Maia contra outro Maia, um espírito do fogo e da luz. Gandalf, servo do fogo secreto, contra um espírito de fogo e da sombra, Balrog, um servo corrompido de Morgoth. E nesse momento que a gente tem uma das cenas mais icônicas do filme, que o nosso querido Ian McKellen diz o famoso "You shall not pass". Mas um detalhe aí que talvez quem não leu o livro não sabe, é que no livro a frase é um pouco diferente. Enquanto no filme é algo como "você não vai passar", no livro é algo mais pro "você não pode passar". E é uma pequena mudança, mas que nos filmes ganhou uma força dramática gigantesca e se tornou uma das minhas cenas favoritas do filme. Gandalf sabia exatamente o que estava enfrentando, e por isso o desespero dele. E a batalha foi tão violenta que quebrou a montanha. E como o próprio Gandalf descreve depois de retornar, na citação mais fiel que podemos tirar do livro, é algo mais ou menos assim: "Nós caímos juntos pela escuridão. E então, acima de Khazad-dûm, lutamos no pico mais alto. Eu joguei para baixo, e ele quebrou a encosta da montanha em sua ruína." Essa luta custou a vida física do Gandalf, mas ele cumpriu seu propósito e destruiu o corpo do último grande demônio da Primeira Era. E assim, já que a gente está falando do Balrog de Moria, vamos tocar em um vespeiro que é uma das maiores e mais longas discussões entre os fãs. Afinal, os Balrogs têm asa? A confusão toda veio por causa de uma passagem do livro da Sociedade do Anel, onde ao descrever o Balrog, o Tolkien escreve: "A sombra que estava nele se estendeu como duas vastas asas." A frase-chave aqui é "como duas vastas asas." A questão é, isso eram asas de verdade funcionais que permitiam que ele voasse, ou era uma metáfora, uma forma poética de descrever a aura das trevas e o terror que se expandia a partir do Balrog? Ninguém tem uma resposta 100% definitiva, e o Tolkien nunca esclareceu isso. O lado que diz que não, as asas não eram reais, argumenta que o Balrog não voou para cruzar a ponte quebrada de Khazad-dûm. Ele caiu. Se ele pudesse voar, por que ele cairia? Para eles, a sombra em forma de asas é apenas uma manifestação de seu poder e medo. Já o outro lado, que diz que sim, que ele tinha as asas, interpreta essa passagem de forma literal. Eles argumentam que talvez fossem asas que não servissem para um voo prolongado, ou que o Balrog simplesmente não teve tempo ou espaço suficiente para usar elas. A verdade é que essa é uma ambiguidade, é uma marca do Tolkien, deixando muito para nossa imaginação definir. Na minha opinião, se ele tivesse asa, era tipo asa de galinha, que não servia para voar de verdade. E isso nos leva à pergunta final: por que os Balrogs sumiram? Onde eles estão? E bom, a resposta é que eles foram extintos. A grande maioria, como a gente viu, foi destruído na Guerra da Ira, no final da Primeira Era.
poucos que sobraram se esconderam e se enfraqueceram. Seus corpos físicos podiam ser destruídos. E com a queda de seu mestre Morgoth, sua essência e poder no mundo começou a desaparecer. Até onde a gente sabe, aquele que o Gandalf enfrentou foi o último Balrog da Terra-média. Não há nenhum registro, nenhuma lenda, nenhuma sugestão de que qualquer outro tenha sobrevivido. O Tolkien parece deixar claro que a ameaça deles, que um dia foi capaz de derrubar os maiores heróis e cidades, finalmente chegou ao fim. Eles, que eram o terror da noite e da chama, mas como quase todas as grandes forças corrompidas de Morgoth, seu tempo passou e eles foram varridos do mundo. Mas me fala, você sabia que eles eram da mesma espécie do Gandalf? Isso muda totalmente aquela luta de Moria, não muda não? Agora eu quero saber outra coisa. Você tá do lado de que o Balrog tem asa ou não tem asa? Deixa aí nos comentários, porque eu vou estar lendo e curtindo o comentário de todo mundo. Então é isso, meu querido. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque só assim você vai ficar por dentro de tudo que envolve o universo de Tolkien. Então é isso, valeu e fui!